e vamos para o último capítulo desse livro, mas as lives não terminarão por aqui, porque existe dentro desse livro uma última parte que se chama Ações do Coração. Então esse capítulo de hoje, capítulo 22 deste livro, Uma Mulher Segundo o Coração de Deus, se chama Buscando o Coração de Deus. E é o último, né? É o último capítulo, propriamente dito, deste livro. Porém, eu resolvi que eu não vou parar por aqui, porque ele tem um estudo no final e eu vou estudar junto com vocês, semana a semana, esses capítulos para a gente retomar todos os capítulos, todo esse livro que, para mim, foi um livro de muita transformação. Então, eu começo falando desse capítulo aqui, que é Buscando o Coração de Deus. A autora aqui, a Elizabeth, traz um exemplo de uma amiga dela, né? Que ela ia nesse jardim da amiga e ficava pensando, nossa, esse jardim aqui não era nada. Esse jardim aqui um dia não foi nada e olha quanto está lindo, quão maravilhoso é, que bênção, né? Que ele é. E quando eu leio esse capítulo aqui, me vem muito forte o sítio da minha sogra, o pedacinho do céu. Porque até há poucos dias atrás ela publicou, ontem mesmo eu e a Sheila, a gente conversava sobre isso, ela publicou um antes e um depois, um Reels com um antes e um depois de como era, né? Como eles pegaram, como eles compraram aquele terreno e como está hoje. E aqui a autora traz uma amiga, né, a Judy, que ela tinha um lugar que era coberto de rosas brancas, um sítio, né, um lugar que era coberto por rosas brancas, e todas as vezes que a Elizabeth ia para esse lugar, ela via o quanto a gente precisa construir, né, a gente precisa levantar, regar e construir. E é assim na nossa vida espiritual, né, eu olhando para o sítio Pedacinho do Céu, e a gente que convive desde o começo, às vezes a gente acaba se acostumando, né, e as pessoas que vêm de fora, elas vêm com um olhar diferente. Acho que tá alto aqui. Elas vêm com um olhar diferente e, nossa, que paraíso! E muitas vezes a gente acaba se acostumando por ver o processo, né? Por ver todo esse desenrolar e esse crescimento ao longo dos tempos, ao longo dos anos. Mas é uma dedicação diária. Para todas as pessoas que têm vindo aqui no sítio Pedacinho do Céu da minha sogra, saibam que o trabalho é árduo e nem sempre, né, é prazeroso. Às vezes é uma poda, é cortar uma grama, é o dia inteiro em cima, regando, cuidando, plantando, colhendo, para poder ver o resultado final. E assim é com a nossa vida, em todos os sentidos, e principalmente aqui falando nossa vida, nosso relacionamento com Deus. O quanto a gente precisa, tal, todos os dias. Ontem mesmo eu ouvi do Thiago Brunet, ele falando sobre que a oração, ela é diária. Ela não se renova. A oração que eu fiz hoje não vale para amanhã. Eu preciso fazer todos os dias. Eu preciso dobrar o meu joelho e pedir todos os dias. Ah, mas eu já pedi ontem. Eu já pedi semana passada. A oração, ela é diária. Eu preciso fazer todos os dias. O que eu fiz ontem, e ontem à noite eu vim escutando o Thiago Brunet, ele falou sobre isso e me marcou bastante. Ela precisa ser feita todos os dias. O que eu fiz ontem serviu para ontem. Eu preciso dobrar o meu joelho. Bom dia, Trícia, querida, seja bem-vinda. Eu preciso dobrar o meu joelho e pedir o que eu quero para hoje. Assim é com a nossa casa, assim é com o nosso jardim. Se eu não cuidar hoje, amanhã, depois de amanhã, quando eu vejo a minha flor tá murcha, tá morta, as formigas comeram, né? Por isso que eu trouxe aqui no começo o Pedacinho do Céu, o sítio maravilhoso da minha sogra, que quem vê, né? Claro que imagina o trabalho que dá, mas se por um dia a minha sogra, a nona, meu sogro, as pessoas envolvidas ali deixarem de fazer o que precisa ser feito, pode ser que as pessoas que venham não notem, mas elas vão ver. Poxa, ó, se eu tivesse feito isso ontem, não tava desse jeito. Então a gente precisa estar sempre podando, sempre alimentando, sempre regando. E é isso que a autora traz aqui, né? Que a gente precisa cuidar do nosso jardim, que a gente precisa cuidar do nosso coração. E sendo esse o último capítulo desse livro, e para quem está entrando agora, eu não vou parar de falar sobre esse livro, porque no final eu tenho
né? Ele tem um resumo de todos os capítulos, então eu vou retomar com vocês nas próximas semanas. Não vou ainda trazer o próximo livro. A gente precisa sentar e entender quais são os adubos, quais são os insumos, o que a minha vida, o que o meu jardim precisa de mim. E eu bato na tecla disso desde sempre, né? Que a primeira coisa que a gente precisa fazer é planejar o nosso dia. A autora Elizabeth, ela traz aqui que no mínimo, pelo menos 2 vezes por dia, a gente deveria olhar a nossa agenda para não levar sustos, para não, poxa, não me lembrei disso, né? Então, a primeira orientação dela, que é o que eu sigo, que é o que eu sempre falo aqui, é antes de dormir. Já é o segundo, na verdade, do dia, né? Do mesmo dia. Então, sempre vai ter 2. Eu começo o meu dia antes de dormir. Então, eu checo toda a minha agenda para no momento que eu acordar não tome por susto. Ou quando alguém me ligar, poxa, eu tinha esquecido que tinha médico, ou esqueci que eu tinha que desmarcar uma consulta, enfim. Então, revise a sua agenda, planeje o seu dia antes de se deitar, que é uma coisa que eu sempre falo aqui e que faz toda a diferença. Parece ser bobo, né? Aquilo de arrumar roupa antes de dormir. É o quê? É planejar o meu próximo dia. Se eu tenho academia, como eu tenho agora daqui a pouquinho, né? Antes da academia ainda tem uma entrevista, saio daqui, vou para uma entrevista, depois vou para academia, eu já planejei, né? Porque se eu não tivesse planejado ontem à noite, eu poderia me esquecer que eu tenho academia, botar uma roupa que não é de academia, quando eu termino a live, eu vou pra entrevista, quando eu termino a entrevista, não consegui ir pra academia, tem que vir pra casa, que um pouco eu perco o horário da academia ou até a motivação de ir. Então, ela traz que a gente precisa, pelo menos 2 vezes no dia, checar a nossa agenda. A primeira vez é antes de dormir, e ao longo do dia, para a gente não correr o risco de esquecer nada e a gente ter esse suporte, o papel como um suporte, né? Eu tinha uma psicóloga no mercado que ela dizia assim, coloque no papel para tirar da cabeça, a gente poder relaxar. Porque, bom dia, Ivânia, querida, seja bem-vinda. Porque quando a gente quer guardar tudo aqui na nossa cabeça, muitas vezes a gente vai consumindo a nossa energia sem necessidade. Né? O que a gente poderia ter escrito num papel, o que a gente poderia ter colocado ali e descansado, porque tá anotado, né? A gente sabe que, por exemplo, quando a gente tem uma viagem, alguma coisa, a gente fica mais tensa, né? Aí, será que eu esqueci alguma coisa? Anota. Eu não posso esquecer amanhã de manhã de pegar tal coisa. Deixa um bilhete estratégico, anota. Tira da cabeça para poder relaxar e coloca no papel. Então, a primeira coisa, planeje seu dia. Segundo, ore sobre seus planos e prioridade. E aí, aqui eu trago as prioridades, né? Sobre o que exatamente você deve orar, deixe-me compartilhar algumas ideias, descrevendo como desenvolvo um plano para praticar as prioridades de Deus. Vou trazer aqui, então, a ideia da autora, a Elizabeth. Deus. Primeiro, escreva a palavra Deus de um lado do meu papel dobrado e oro. Deus. O que posso fazer hoje para viver realmente a realidade de que o Senhor é a minha prioridade máxima? Enquanto oro, normalmente Deus me leva a listar certas ações como orar, ler a sua palavra, memorizar a Bíblia, caminhar com Ele, estar consciente de que Ele está presente comigo minuto a minuto. Anoto tudo. Então, primeiro, Deus. E a sugestão que ela traz aqui, e que eu também trago, porque isso transforma muito, isso muda muito o nosso relacionamento com Deus e entender as nossas prioridades. Para mim é muito importante escrever. Eu tenho a necessidade de escrever. E quando a gente está escrevendo, a gente está se curando. Então, anota e vê, pede a Deus, o que eu posso fazer hoje para te servir ainda mais. Segunda prioridade para quem tem marido. Depois, escreva a palavra Jim, que é o nome do marido dela, né? Novamente, peço ajuda a Deus. Senhor, o que posso fazer hoje para mostrar a Jim que ele é minha prioridade humana mais importante? Neste ponto, por exemplo, Deus me lembra que posso escolher estar para cima quando Jim chegar em casa no final do dia e assim permanecer durante toda a noite. Posso escolher estar fisicamente disponível para ele. Posso fazer planos para uma noite especial na sexta-feira quando as meninas estão ocupadas com suas atividades. E, é claro, posso apenas pregar aquele botão. Então, quando eu estou disponível e realmente me coloco nessa disponibilidade, eu entendo qual é a necessidade do meu marido. Sendo que depois de Deus, ele deve ser a minha primeira prioridade. Claro que tem a minha antes, né? Estou falando de outros.
Filhos. Terceira, vamos dizer quarta. Deus, né? Eu, marido, filhos. Agora é hora de orar. Senhor, o que posso fazer hoje para Catherine e Kaltner saberem que depois de Jean, elas são mais importantes que todas as outras pessoas em minha vida? O que posso fazer para comunicar a cada um, individualmente, o quanto é especial para mim? Como posso demonstrar o meu amor? Muitas vezes as respostas a essas perguntas são fala doce, bondade, espírito de serva e não resmungar. Quando minhas meninas eram crianças, eu programava momentos específicos diariamente para deixar de lado todas as outras atividades e ter um tempo especial para brincar ou ler com elas. Quando cresceram, eu escolhia um cartão especial para cada uma e escrevia um bilhete de amor, ou apanhava alguns papéis frescos a caminho de casa, apanhava alguns pastéis frescos a caminho de casa, voltando do estudo bíblico, ou preparava o seu lanche favorito depois da escola. Ou fazia uma surpresa, apanhando-os na escola para tomar um refrigerante depois das aulas, em vez de voltarem para casa de carona. E a lista continua sem parar. Aí ela fala que as meninas estão casadas agora, né? Então que ela envia e-mails, mensagens aleatórias para se manter presente, porque os filhos, eles são do mundo, mas nós seremos sempre pais e mães, né? Nós temos a tarefa de orientá-los, de criá-los e prepará-los para o mundo, mas seremos sempre pais e mães. Quinta prioridade, casa. Como compartilhei anteriormente, orar sobre as atividades domésticas transporta-as do reino físico para o espiritual. Assim eu oro. Senhor, o que posso fazer hoje em relação ao meu lar? O que posso fazer para tornar nossa casa um pedacinho do céu? Nosso lar, doce lar? Algo como ser fiel nas tarefas diárias de limpeza aparecerá em minha lista da casa. Terminar completamente aparece em quase todos os dias, porque essa é uma qualidade de caráter e disciplina que eu estou trabalhando agora, especialmente à noite depois do jantar, quando estou cansada. Anoto também projetos especiais, como retirar as flores mortas de verão para abrir espaço para as novas de outono. Então, o quanto é importante até isso, né? Muitas vezes a gente acha que não, mas o quanto que a gente precisa orar pela nossa casa, entender o que precisa ser feito. Mesmo quem tem alguém que cuide de sua casa, a gente sabe que a tarefa de cuidar do lar é da mulher. A gente já estudou aqui nesse livro, né? Que mesmo quem tem uma funcionária, que tem alguém que cuide de sua casa, a responsabilidade de dar as ordens da casa é da mulher, é da esposa, para deixar a casa com a cara da família. Então a gente precisa ter esse tempo também de oração para essa casa, para fazer o que precisa ser feito, parar de procrastinar com algumas coisas, com algumas bagunças, com roupeiro, né? E a gente precisa estar listando isso, porque é muito mais cômodo de nós procrastinarmos e não fazer o que precisa ser feito. E aí ela coloca aqui, por último sobre mim, né? Mas a mim, Nath, a ordem seria primeiro, né? Então Deus, eu, porque se eu estiver bem, eu consigo servir toda a minha casa e todas as pessoas. Sobre mim, coloco minha vida diante de Deus e oro. Senhor, o que posso fazer hoje para crescer espiritualmente? De que modos específicos posso me preparar para ministérios futuros? Sempre a palavra ler aparece. Exercício e seleção alimentar aparecem também com frequência. Completar uma lição por correspondência, digitar citações de livros que eu tenha lido e ir para a cama na hora certa são outros itens. É verdadeiramente e por necessidade uma lista diversa que sugere as muitas atividades e interesses de nossa vida. Então, quando eu oro, dobro meu joelho e oro pedindo para Deus o que eu preciso fazer para ser maior, melhor, para eu ter esse crescimento espiritual, vai vir com certeza as pendências que a gente já sabe. Na maioria das vezes, né? Aqui ela traz de dormir no horário certo, de ir pra cama no horário certo, né? E eu tenho muitas pessoas que me trazem isso, Nath, como tu consegue? Nem sempre eu consigo. Ultimamente tem sido bem desafiador, porque como eu tenho aula de noite, eu fico muito ligada.
Eu fico muito ligado quando eu tenho live, né? Por isso que eu não faço mais as lives à noite, evito de fazer as lives à noite, porque eu fico muito ligada, minha adrenalina sobe demais e eu não consigo relaxar para dormir. E agora eu tô tendo aulas, né? Muitos dias à noite, então tá sendo mais difícil porque eu demoro para desligar e também porque eu demorei, mas agora já alinhei, para refazer a minha rotina, né? Faltou um pouquinho de flexibilidade, porque eu tenho uma rotina muito organizada e essas aulas noturnas vieram para me desestabilizar, então eu tenho que jantar num horário diferente do que eu jantava antes, para não ter que jantar tarde, né? Tão tarde, e aí também digestão, enfim, toda a função. Mas quando eu dobro meu joelho e peço para Deus, me diga o que eu preciso fazer hoje, né? Sempre lembrando que é o hoje, porque amanhã é um novo dia e a oração de hoje não serve mais para amanhã. Eu preciso reforçar essa oração. Que eu preciso fazer hoje para eu crescer espiritualmente. E Deus vai te trazer o que precisa ser feito, porque Deus conhece cada detalhe do nosso coração. E algumas pessoas dizem às vezes, né? Mas se Ele conhece, por que eu preciso falar? Se Ele sabe o que eu preciso, por que eu preciso falar? E tá escrito na palavra, né? Que abrir a boca, a gente precisa abrir a boca e pedir. E é por isso que foi nos ensinado a oração, que é o nosso direito de conversar com Deus. Ministério. E Senhor, continuo orando, o que posso fazer hoje para ministrar ao teu povo? Essa é sempre a lista mais longa conforme vou anotando. Ligar para as pessoas, escrever para amigos e missionários, planejar lições, organizar, pesquisar, escrever, comprar etiquetas de nomes, preparar comida para eventos do ministério ou visitar doentes no hospital. Oportunidades para ministrar estão sempre ao nosso redor. Como essa lista é muito longa, vou um passo adiante. Peço a Deus que me ajude a priorizar, orando. Senhor, se eu pudesse fazer só um destes trabalhos de amor hoje, qual deles o Senhor gostaria que fosse? E se eu pudesse fazer 2? Então, é elencar, é saber também, porque às vezes vai vir muitas coisas, mas é saber o que é mais, o que é prioridade e elencar dentro dessa ordem. Outras atividades. Como tenho dito, este livro enfoca nossas maiores prioridades, as tarefas determinadas por Deus que se encontram em sua palavra. Mas eu sei, e certamente Deus também, que há outras facetas na vida. É por isso que penso em viver nossas prioridades como sendo alguma coisa parecida com um quadro a óleo. O artista inclui os elementos da pintura, fundo, composição, tema, estilo. Os impressionistas, porém, descobriram que pontilhando-se a tela inteira com manchas de outra cor, acrescenta-se brilho ao quadro. O mesmo acontece em nossa vida. Temos de seguir todas as regras de Deus, de forma a conter todos os elementos necessários à beleza. Mas Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento, nos abençoa com pontos de cor, com pessoas, eventos, interesses, desejos e desafios que brilham, que somam um brilho sem igual. Nessa categoria, então, acrescento fazer as compras de Natal, folhear livros em uma biblioteca ou livraria, participar de encontros com amigos, planejar outra viagem para visitar as filhas, substituir um par de sapatos. Novamente, essa lista continua sem parar. Seus itens são importantes, mas não são urgentes. Programe seus planos e prioridades. Então, aqui ela traz uma lista, né? Pra gente entender qual é a prioridade, e eu acho interessante que ela traz alguns exemplos que me chocam muito, porque muitas vezes, pela força do hábito, por a gente achar é educação, a gente acaba fazendo e a gente não percebe que a gente tá indo contra as nossas prioridades, porque cada um de nós tem as suas prioridades. Então, as prioridades que ela traz aqui é Deus, você, seu marido, seus filhos, sua casa, seu crescimento espiritual, suas atividades ministeriais e outras atividades, nessa ordem. E aí aqui ela traz um exemplo que foi isso que tocou muito o meu coração. Deixe-me mostrar como isso funciona. Seus filhos, número 4, acabaram de chegar, prioridade 4, né? Deus, eu, meu marido, meus filhos é o 4. Seus filhos, número 4, acabaram de chegar da escola. E vocês estão orando, lanchando e conversando sobre o dia. O telefone toca. Não é seu marido, que é sua prioridade 3. O que significa
que é um assunto de ministério. Número 7. Uma amiga, número 8. Ou um vendedor, nem tem número aqui, né? Porque já é outros. A decisão é simples. Você não deixa a prioridade número 4 para cuidar da número 7, ou da número 8, ou de qualquer outra, por ordem de prioridade. Mais um exemplo. Sua vizinha, número 7, que é um ministério, né? A gente acha que ministério é ser pastor, já falamos sobre isso aqui. Ministério não é sobre estar na igreja. Nós estamos exercendo o nosso ministério o tempo inteiro, ajudando, amando pessoas. Sua vizinha, número 7, que é um ministério, bate a porta e interrompe seu tempo com seus filhos, que é o número 4. O que você vai fazer? Eu aprendi a remarcar uma visita, para quando eu não estiver com as crianças ou para quando elas estiverem ocupadas com o dever de casa, por exemplo. Edith sugere que você diga algo assim. Irei vê-la mais tarde. Agora estou tendo meia hora ou uma hora com minha filha. Use o nome do seu filho. Quando você disser estou conversando com Debbie, estará declarando a si mesma e também à pessoa. Esta é uma pessoa com a qual tenho um compromisso importante. Seus filhos são pessoas. Eu sempre toco muito nessa tecla, né? Bom dia, Kátia maravilhosa. Eu sempre toco muito nessa tecla, né? Quando a gente tratar as crianças, os nossos filhos como seres humanos, como pessoas, tudo muda, né? Seus filhos são pessoas e as crianças precisam crescer sabendo que são importantes para você, que suas vidas são valiosas para você. Seu marido, prioridade número 3, está em casa. E a casa está quieta enquanto vocês compartilham alguns raros minutos juntos. E o telefone toca. É uma mulher que precisa de conselho, número 7. Uma amiga que quer conversar, número 8. Ou outro vendedor, que também não tem número. A decisão é direta. Você adia a conversa para outra hora, quando seu marido, número 3, não estiver em casa. E ontem aconteceu isso. Ontem, eu e as minhas irmãs, a gente marcou de conversar. E eu esperei o Vini sair de casa, porque eu sabia que ele ia pro Labrasa, mas depois ele voltaria. Justamente porque a minha prioridade é ele. Colocamos as filhas dormir, ele saiu, liguei. Quando ele chegou, eu prontamente já fui encerrando o assunto, porque realmente a minha prioridade, antes de qualquer coisa, é ele. Essas ações podem soar severas e insensíveis, mas fazer essas escolhas para viver suas prioridades permite que Deus faça em sua vida um lindo trabalho. É difícil fazer essas escolhas e às vezes dói, mas elas são necessárias para a nossa vida ser o que você e eu e Deus desejamos que ela seja. Então, o quanto, né? Gente, esse capítulo é longo. Eu achei que ia dar em 30 minutos. Não, vai dar. Então, o quanto que a gente precisa entender das nossas prioridades. O quanto a gente precisa aprender a dizer não para as coisas que não são a nossa prioridade. Muitas vezes a gente quer agradar o outro, mas quando eu agrado o outro sem pensar em mim, eu me desagrado e logo eu desagrado a Deus. Eu preciso entender que ontem a Vitória nos fez essa pergunta, e nós vamos precisar trabalhar isso com ela, porque ela sentou no sofá e disse assim pra mim e pro Vini. A Isadora tava brincando no chão e nós estávamos com ela, né, cocolando, que ela pede as cocoladas. E ela me perguntou e eu fiz de conta que eu não entendi, perguntei de novo e ela disse: mãe, se a Isa não existisse, vocês iam cuidar só de mim? E aquilo veio como um soco no estômago, né? Daí eu disse: não entendi, filha, me fiz, né? Aí olha como ela reformulou a pergunta, que eu achei interessantíssimo. E vi o quanto nós estamos demonstrando isso para elas. Mãe, se a Isa não existisse, tu ia cuidar só de mim e do pai, né? Aí ela colocou o pai, mas ela não tinha falado. E aí, né, eu vi que tava rolando uns filmes ali, e ela tá assim, não, a mãe é minha, a mãe é só minha, quer vir no colo, né? E aí eu disse: ai, filha, mas é tão bom ter irmão, né? E tu trouxe, eu disse: olha só, hoje a Dinda Bruna veio aqui, por que tu tem os primos, o Bruno e o B? Porque a mãe é irmã da Dinda Bruna, é tão bom ter irmão, né? E trouxe tudo isso. Mas nessa conversa, claro que a gente vai ter que trabalhar isso, que ela tá passando por essa fase de que a Mana, né,
tem que ficar em cima, enfim, né? A gente tem que acaba dando mais atenção pra pequena, porque não dá pra largar. E a gente acaba, às vezes, se perdendo e não dando a atenção merecida pras duas, né? Mas me chamou muita atenção quando ela refez a pergunta e colocou o pai junto, né? Porque eu sempre digo que antes delas veio o pai, né? Vem o pai. Então, o quanto já está sendo plantada essa sementinha. E o quanto eu te desafio hoje a entender essas prioridades, a elencar elas, e sempre que você precisar dar uma resposta, marcar um compromisso, falar no telefone, pense se nesse momento que você vai estar falando nesse telefone, não era o momento da sua prioridade, do momento que você tinha organizado na sua agenda para estar com seus filhos. Não deixe nada e nem ninguém mudar as suas prioridades, de você dar atenção e alimentar essas prioridades, porque eles precisam, as prioridades precisam se sentir como prioridades. Que seja 5 minutos, esteja presente os 5 minutos com o marido, que seja 5 minutos, que esteja presente os 5 minutos com o seu filho, porque é assim que Deus quer. Deus quer as coisas organizadas, Deus gosta de ordem, Deus não gosta de caos. A gente precisa ter ordem na nossa vida. E a gente precisa começar planejando o nosso dia, dobrando o nosso joelho e pedindo orientação espiritual para fazer da maneira correta. E a única forma da gente conseguir fazer tudo isso é praticando, né? Uma frase que eu sempre uso aqui com vocês é: treine até se tornar. Tudo que você ainda não faz, ainda não consegue fazer, é porque você não sabe. É pelo conhecimento que te falta. Então, busque o conhecimento e treine, 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 treine. Buscou o conhecimento? Agora vá e pratique, até que vire um hábito e as coisas comecem a acontecer de uma forma mais leve e natural. Vamos continuar falando sobre esse livro, que é uma bênção e que com certeza nesses junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, 5 meses nós estamos nele. Nesses 5 meses de transbordo dentro desse livro trouxeram grandes resultados na minha vida com Deus, na minha vida espiritual. E eu sou muito grata por poder estar aqui dividindo com vocês. Fiquem com Jesus. Um beijo grande.